Olha, a TVC continua agora a divulgação da pesquisa sobre a política aqui em Paranaguá. Ontem, nós apresentamos a intenção de votos dos eleitores com relação às eleições municipais do ano que vem. E hoje, portanto, vamos conferir a avaliação dos governos municipal, estadual e federal. Vale lembrar que o IRG Pesquisas ouviu 500 pessoas entre os dias 1 e 5 de novembro e o grau de confiança da pesquisa é de 95%. A margem de erro é de 4,5 pontos percentuais para mais ou para menos. Com relação à avaliação do governo Marcelo Roque, 42,1% dos eleitores consideram que o atual prefeito de Paranaguá faz um bom trabalho. 22,6% consideram que o governo realizado por Marcelo Roque é regular. 21% avaliam como ótimo. 8,4% consideram um péssimo governo. 5% acham ruim. E 0,9% não sabem ou não responderam à pergunta. E quando a pergunta feita foi sobre a aprovação do governo Marcelo Roque, de maneira geral, 71,1% dos eleitores disseram que aprovam a administração do atual prefeito. 24,9% disseram que desaprovam. E 4% disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. Pois é. Aí hoje, na hora do almoço, eu participei junto com a Diana do programa Voz do Litoral com o Tony e a gente mostra o que para vocês, então? Essa aprovação aqui, boa aprovação de 42,1% do governo Marcelo Roque e também a aprovação, dele de 71%. Isso tem muito a ver com o que vem acontecendo aqui na cidade, Várias obras importantes para o município que estão sendo realizadas, investimentos, seja no asfalto, lá no bairro mais distante. Toda a cidade está recebendo pavimentação, seja ou reformando o que já existia ou então ganhando pavimentação onde não existia. E também obras importantes como históricas. E aí eu cito, como eu citei na hora do almoço, a ponte que vai dar acesso, a nova ponte, do continente até a Ilha dos Valadares, permitindo com que carros possam atravessar por lá, além dos pedestres, como já acontece na passarela mais antiga. Isso vai facilitar a mobilidade urbana. Grande parte da ilha trabalha aqui no continente, e precisa fazer esse ir e vir todos os dias. E a gente sabe, quem mora aqui na cidade, que o serviço da balsa muitas vezes deixa a desejar, Olha, os eleitores também fizeram uma avaliação sobre o trabalho realizado pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior e a gente confere agora. 44,3% dos eleitores parnanguaras avaliam que o governo faz um bom trabalho. 23,6% avaliam o governo Ratinho Júnior como ótimo. 19,5% acham que é um governo regular. 5,8% avaliam como ruim. 5,5% acham que é péssimo. E 1,3% disseram que não sabem ou não responderam à questão. Já quando a pergunta feita aos eleitores é sobre como avaliam o governo Ratinho Júnior de forma geral, 80,5% dos eleitores disseram aprovar o governo estadual. 16,9% desaprovam. E 2,6% disseram que não sabem ou preferiram não responder à pergunta. Olha, o caso do governador Ratinho Júnior é muito parecido com o que acontece aqui em Paranaguá com o prefeito Marcelo Roque. No caso do governo do estado, e aí como eu fiz na hora do almoço, também puxo, e eu usei esse termo, a sardinha aqui para a nossa região do litoral do Paraná. Há quanto tempo a gente fala de obras importantes que estão acontecendo e que nunca saíam do papel? Um exemplo é o engordamento da faixa de areia lá de Matinhos. O mar estava avançando muito, destruindo ruas, passarelas, residências, inclusive, e a obra foi feita. Ainda não está finalizada, porque a gente sabe que obras assim, grandes e que envolvem a natureza, acabam tendo entraves, com órgãos do meio ambiente. O mesmo acontece com relação à Ponte de Guaratuba, que é uma realidade já. A obra, enfim, vai sair do papel depois de mais de 30 anos de espera,
E acontece também atrasos por conta desses entraves com órgãos ambientais, mas quem mora na cidade de Matinhos, quem mora na cidade de Guaratuba, sabe da importância que tem isso também para que se deixe de depender apenas do serviço de balsa, assim como acontece aqui em Paranaguá no acesso à Ilha dos Valadares, né? A ponte vai melhorar a mobilidade, garantir o direito de ir e vir das pessoas a hora que bem entenderem, porque a balsa lá de Guaratuba, assim como aqui de Paranaguá, a gente sabe que por vezes acaba não funcionando, seja por má administração da concessionária, seja por condições climáticas, várias situações acabam envolvendo o serviço, né? E aí a gente tem aqui esse resultado, então, de 44,3% da população aqui de Paranaguá que acha o governo de Ratinho Júnior bom, então, 44,3%, e essa aprovação de 80,5% aprova, portanto, o governo Ratinho Júnior, de fato, é muito alta, está entre as maiores. Não vou arriscar dizer a maior, porque ainda a gente falta receber as pesquisas dos outros estados, mas certamente está entre as maiores de todo o país. E olha, o governo federal também foi avaliado pelos eleitores parnaguaras nesta pesquisa encomendada pela TVCI. Nós vamos ver agora como é que ficou o resultado. 35,4% dos entrevistados avaliaram o governo do atual presidente Lula como péssimo. 23,4% acham que o presidente faz uma administração regular. 19,1% avaliam que ele faz um bom trabalho. 11,1% avaliam como ótimo. 9,4% acham que é um governo ruim. E 1,6% dos eleitores disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. Quando falamos da avaliação do governo Lula de forma geral, 56,7% dos eleitores disseram que desaprovam o governo Lula. 39% disseram que aprovam. E 4,4% dos entrevistados afirmaram que não sabem ou preferiram não responder. Com relação ao governo federal, a gente tem que lembrar e fazer um retrospecto de como é que foi a última eleição presidencial, né? Houve uma votação muito polarizada. Um grupo defendia muito o lado do atual presidente, então, Bolsonaro, e outro defendia o retorno do ex-presidente Lula, que acabou vencendo, então, essa eleição. E aí, o que acontece também, né? A gente sabe que a região sul do estado é uma região que tende mais a ser da direita, né? E isso pode se refletir, talvez, nesse resultado aqui da avaliação do governo Lula. E há também uma situação que a gente tem que levar em consideração, que é a seguinte: todo governo, seja ele municipal, estadual ou então federal, quando assume, geralmente você tem que aparar as arestas, acertar a casa. Isso é coisa que muitos políticos dizem, né? A gente chega para assumir uma cidade, um estado ou um país, primeiro precisamos ajeitar tudo do que o outro governo deixou, para deixar na linha que a gente pretende seguir, para então poder tirar do papel aquelas promessas todas que foram feitas na época de campanha. Pode ser que seja isso também e que a população aqui de Paranaguá ainda não tenha visto que o governo Lula esteja fazendo. Essa pesquisa, como dissemos ontem já, ela ainda é uma pesquisa muito inicial, né? E tudo pode mudar para amanhã. Por que a gente trouxe para amanhã, não, minto? Para o ano que vem nas eleições municipais. Mas por que a gente trouxe a avaliação do governo municipal, a avaliação do governo estadual e do governo federal também? Não com relação ao governo federal, mas com relação ao estado e o município, vale muito a gente destacar que o apoio do governador Ratinho Júnior e o apoio do atual prefeito Marcelo Roque, que não pode se candidatar novamente para um terceiro mandato consecutivo, vai ajudar muito a decidir o voto dos eleitores parnaguaras. Dependendo de quem eles escolham, isso pode influenciar diretamente, então, nas eleições do ano que vem. A TVCI deu start, então, nesse acompanhamento das eleições de 2024 e a gente segue acompanhando tudo muito de perto, né? Sempre com muita credibilidade, sempre com muito cuidado em tudo que a gente traz de dado aqui para vocês, tá?